Salve, salve, moçada! E aí, como é que vão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco. é, eu queria falar assim: nós vamos ter uma aula bastante, talvez bastante pesada, tá? Porque nós vamos entrar em conceitos é, que eu acredito que eu preciso de fazer com que vocês pensem um pouco nesses conceitos, para que vocês compreendam essa formação territorial do Brasil. É lógico que eu já falei sobre alguns aspectos extremamente importantes diante dessa formação territorial, né? Bom, dentre os aspectos que eu trouxe, por exemplo, é a mudança do Distrito Federal. Então, a gente pega aquele Distrito Federal que está ali no Nordeste, traz ele para o Sudeste, e do Sudeste caminha ele para o Centro. E aquilo parece uma posição meio de decisão de última hora, né? Não, vamos, mas tudo tem um porquê nessa história, ou tudo tem uma intenção efetivamente. Muitas vezes essa intenção ela vai além do que se imagina, ok? Uma outra questão que eu disse é sobre a nós já falamos sobre descentralização de poder, é a desconcentração efetivamente. E é uma desconcentração da população e uma desconcentração é, é, da, da industrialização. E será que essa desconcentração da população ela foi motivada? Será que essa estruturação industrial e até mesmo a reestruturação industrial brasileira, ela, ela tem um motivo além de simplesmente se montar uma indústria para que haja uma melhoria? Será que a questão territorial está envolvida e será que existe um projeto ou um processo para isso diante de território para que isso aconteça? Existe um projeto territorial para acontecer no Brasil? Se esse projeto acontece, qual que é a ideia dele? Eu queria trazer essa discussão, porque simplesmente a gente conjugar que tudo aconteceu dessa forma, mas não especificar para a geografia como é que isso aconteceu, ou trazer esse pensamento para vocês. Eu vou fazer algumas perguntas e eu vou dar um tempinho durante esse vídeo para que você pense antes de eu chegar e dar um tapa de resposta. Mas eu queria tentar pensar isso com vocês. Nós vimos ali um pouco dessa passagem, dessa quebra da Bolsa de Nova York em 1929, uma necessidade de se montar ou para não passar fome. Mas aí a gente vai caminhando durante as décadas e a gente vê que a década de 60, efetivamente, tem uma influência muito grande no mundo especificamente, e no Brasil na década de 70 é a grande formação do ABC, a grande formação da sindicalização, e a gente vai ver que as economias de industrialização, principalmente essa industrialização mais avançada e etc., com um processo de transformação realmente, ela vai gerar uma mudança aí no Brasil. Só que essas transformações elas não vão alterar simplesmente a questão territorial do Brasil. Elas vão alterar toda a estrutura produtiva desse país, toda a estrutura comercial desse país e toda a gestão de poder desse país. Então, eu queria refletir um pouco com vocês essa ideia, sabe? Eu queria falar um pouco sobre como, eu vou ter que entrar nessa questão, mas como efetivamente esses modelos liberais, já que a gente está falando de industrialização, já que a gente está falando de sistema capitalista, é lógico que eu vou entrar nessa perspectiva, mas como os modelos liberais sobre essa economia vão gerar
uma certa falência ou limite efetivamente das práticas estatais nessa gestão, principalmente na gestão do território aí. E vamos falar um pouco sobre qual que é o novo papel especificamente desse Estado, ok? Bom, para eu entender então quais os limites das práticas estatais nessa gestão de território e qual que é o novo papel no Estado, eu queria levantar dois questionamentos para vocês. Onde é que estão essas marcas aqui efetivamente? E se há um problema existente nisso, né? Nós estamos falando aqui que ele vai criar modelos liberais que vão gerar certas falências, ou os limites das próprias práticas. Para quem que é esse problema? É um questionamento que eu quero que vocês pensem. Ele vai deixar marca? Se vai deixar marca, onde vai deixar a marca? E para quem que esse problema vai ser gerado especificamente? É pesado. Nós precisamos de pensar nisso. Bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que pensar nesses modelos colocados aqui é que basicamente eles vão recair sobre os países periféricos ou semiperiféricos, mas vamos tratar aqui o periférico. Para mim, os semiperiféricos vão entrar nesse conjunto aí dos periféricos. E ou nos países de grande desigualdade social. Isso porque esse sistema liberal ele pode efetivamente gerar exclusão social. Eu não vou nem usar a palavra exclusão social, porque exclusão social não é uma palavra muito boa, tá bom? Mas eu acho que a gente podia dizer que ele pode gerar segregação social. E aí é bom a gente entender qual que é a diferença entre exclusão social e segregação social. E eu tinha grande dificuldade para poder entender isso. Para mim, exclusão social é quando alguém era excluído socialmente de alguma coisa. Só que quando essa pessoa é excluída de algo, ela não é excluída do social como um todo. A exemplo. Quando eu falo, por exemplo, que um mendigo ele é excluído socialmente, ele é excluído de quê? Um dos fatores, ele é excluído da moradia, não é isso? Então, se ele é excluído da moradia, ele não tem acesso à moradia, mas ele é excluído da alimentação? Não. Claramente essa pessoa come, porque se ela não comer, ela não morre. Ah, Alexandre, mas ela come de forma precária. Mas come porque ela poderia morar de forma precária, mas ela moraria. Mas ela não mora. Então, essa pessoa, ela é segregada, ou seja, existe uma separação dela em determinados setores, em determinados locais, ou há determinados direitos sociais que nós, assim, o temos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o sistema liberal ele vai trazer sim uma certa falência econômica, principalmente para os países de economia periférica, ou os países que já possuem uma certa desigualdade social, promovendo ainda mais uma segregação mundial, uma segregação social, eu diria até dentro ou fora do próprio território nacional. Então, vocês conseguem compreender a diferença de segregação e exclusão? Exclusão, eu até brinco, para que exclusão social é quando o indivíduo morre. Tá ok? Porque ele não pode mais participar de absolutamente nada socialmente. Às vezes, até quando ele morre, aqui no Brasil a gente tem muito roubo de identidade, né?
e aí pega o CPF do cara e etc. Ele nem está totalmente excluído, mesmo ele não estando vivo mais. Mas a gente vê que isso é uma realidade. Então, nós vamos tratar isso sempre como segregação. Segregação é quando eu separo aquele indivíduo de algum direito dele como indivíduo social. Como indivíduo social ou como parte efetiva dessa sociedade. Tá ok? Bom, a gente vive efetivamente hoje, então, um novo momento. Será? Ou seja, será que a gente vive realmente um novo momento entre Estado e território? Como é que se dava esse momento, ou até esse movimento do Estado e território anterior ao processo de industrialização? Como é que ele se dá no processo de industrialização e como é que ele vai se dar posteriormente? Ok? Uma outra pergunta. Viva-se hoje um novo momento ao qual eu tenho uma nova conformação social? Viva-se hoje um novo momento ao qual eu tenho um novo papel do Estado? Viva-se hoje um novo momento ao qual eu tenho uma nova geopolítica? Então vamos pensar de novo. Entre Estado e território, qual que é a nova conformação social? Entre Estado e território, qual é o novo papel do Estado? Entre Estado e território, qual que é a sua nova geopolítica? Eu queria que você anotasse isso. Eu não vou dar resposta direta para isso aqui, mas eu quero te fazer pensar um pouco nessa questão, porque isso é importantíssimo para que você consiga não só saber como a formação se dá, mas isso vai te trazer uma significância muito grande para que você possa analisar as questões de forma muito mais crítica. Tá ok? Então vamos pensar lá no fim dos anos 60. Vai ocorrer uma crise mundial. É até interessante que eu estava assistindo um documentário agora sobre. É, bom, eu acho que vocês sabem, eu também sou chefe de cozinha. Eu estava assistindo um documentário sobre Pizza Domino's e Pizza Hut, e depois eu fui abrir um documentário, isso do History, do canal History, abri um documentário que eu ainda não assisti tudo, assisti uns 20 minutos só, e tem 1 hora, sobre McDonald's e sobre Burger King. E esse documentário, efetivamente, ele falava sobre a grande crise dos anos 60, né? E a entrada dos anos 70 e como essas pessoas se movimentaram. Por quê? Porque se há uma crise, efetivamente há uma reestruturação. Ou seja, se estrutura de novo. A crise força isso. Nós entramos numa crise agora salutar que forçou a gente a um desenvolvimento exacerbado de 10 anos em um, ou mais, jogando por baixo. Ok? Então, é claro, efetivamente, na década de 70, na década de 60, eu tenho uma crise mundial. Essa crise mundial vai provocar uma reestruturação do sistema capitalista mundial. Tá ok? Só que, como toda crise traz aceleração, acabei de falar que nós até tecnologicamente crescemos 10 anos em um, a gente efetivamente tem uma rápida transformação pela internacionalização. Tá ok? Mas internacionalização do crescimento econômico no mundo. Inclusive, é nesse período que a grande classe média estadunidense acontece. Tá?
E isso está associado a quê, Alexandre? Está associado efetivamente a uma revolução tecnocientífica, ou seja, ela nasce de uma nova fase da modernidade. Mas a modernidade dá para se ver sobre vários olhares. E sim, nós vamos olhar aqui então especificamente sobre um olhar da modernidade, que é esse olhar que é esse olhar da modernidade aplicada pelo Estado-nação. Todas as vezes que eu falar com o Estado-nação, eu estou falando de união, mas como nós não estamos falando necessariamente sobre poder, sobre divisões de poder, eu não vou tratar de união, eu sempre vou tratar de Estado ou Estado-nação, para você entender que eu estou falando de Brasil, ok? Então, ele vai nascer de uma fase dessa modernidade e nós vamos trabalhar aqui nessa modernidade especificamente uh, sobre um tipo de modernidade usado pelo Estado-nação brasileiro, tá? Ou pelo poder estatal, o Estado Nacional, ok? Mas eu queria te fazer uma proposta. Eu não vou falar sobre isso, não está integrado dentro da nossa disciplina, mas eu acho essencial que você leia um pouco sobre Kondratiev. Kondratiev, um economista, ele vai dividir basicamente o olhar sobre um capitalismo. Ele vai dizer que esse capitalismo passa por fases altas e baixas. Na década de 70, a gente poderia dizer que nós estamos num quarto ciclo desse, desse, desses ciclos colocados por Kondratiev. Tá? É Kondratiev. Vamos lá. Kondratieff. Alguns vão colocar como V no lugar de FF. E não é V, é FF. Mas você vai achar vídeos e etc. a respeito disso aí. Tá ok? Eu queria que vocês pesquisassem um pouco sobre a questão dos ciclos, porque ele vai demonstrar essa divisão. É lógico que tem um olhar um pouco, talvez, socialista dentro dessa visão dele, porque ele era bem voltado para isso. Mas ele vai fazer uma divisão dos ciclos de um capitalismo, demonstrando que esses ciclos são longos, em média ciclos de 50 anos, e que esses ciclos têm os seus altos e baixos, e vai dividir aí basicamente ele em 4 a 5 ciclos. Essa fase dos anos 60, a gente está numa fase dessa baixa, ou seja, uma fase de crise, e isso precisa ser trabalhado ou especificamente reconhecido. Ok, Rani? Tranquilo até aí? Então eu queria te instigar a ler ou assistir um vídeo, alguma coisa que falasse sobre o ciclo de Kondratiev. Vamos falar um pouco então. O que muda, afinal, nesse processo de aceleração? O que muda, afinal, nesse processo tecnocientífico? Né? O que muda nessa história? Eu acho que um dos fatores principais que mudam nessa história é que a gente passa a ter um tempo extremamente mais acelerado. Eu escuto minha mãe que está com 80 anos, às vezes falar assim, nossa, o tempo antigamente andava tão mais devagar. E é lógico que ela reconhece isso, né? Justamente por causa desse processo de aceleração do tempo, em que a gente tem a percepção de que as coisas estão muito mais rápidas. Um outro fator muito importante é que a gente tem uma chave
perdão, a gente tem uma inovação permanente acontecendo. Inovação de quê, Alexandre? Inovação da produção civil, inovação das máquinas, e aí, obviamente, eu vou trazer dentro dessa inovação as chamadas máquinas de guerra, porque isso funciona muito bem. Uma inovação permanente do tecido social, já que ele está se reconstruindo, uma inovação permanente da política. E essa é a chave efetiva para que a gente tenha uma globalização. Tá ok? Então, esses fluxos gerenciais, e eu diria esses fluxos vetoriais, eles vão, eles efetivamente rompem o Estado. E fluxos gerenciais, né? Os fluxos gerenciais do mercado e os vetores do mercado, como a industrialização, esses processos de inovação e etc., eles vão romper com o Estado. Eles vão romper fronteiras, vão abrir novos territórios, eles vão romper com política, eles vão romper com cultura especificamente. Tá ok? E vão romper também com essa questão dos próprios espaços. Então, gente, a ideia que eu tinha anteriormente de soberania, de nacionalismo, de geopolítica, ela também vai ser rompida, ou talvez até corrompida, porque ela vai ser redefinida especificamente por esse vetor científico-tecnológico estritamente moderno, ou extremamente moderno. Tá ok? Então a gente vai ter isso sendo redefinido fortemente aí. O que vai ser redefinido? Vou repetir. Essa perspectiva de soberania, essa perspectiva de nacionalismo e essa perspectiva de geopolítica. Por que eu estou falando muito isso? Porque nós estamos num período de geopolítica intensa. Até é legal a gente trazer isso, apesar da gente ainda estar lá falando dos anos 70, porque atualmente o novo Estado ou o novo governo tem falado bastante em soberania e bastante em nacionalismo, usando técnicas que foram usadas aqui num período militar muito ainda próximo da gente. No entanto, a gente está vendo que isso vai ocorrer após a década de 70, né, ou em meio a esse ciclo militar, e nós vamos falar bastante sobre militarismo aqui, mas as coisas ainda não tinham mudado, elas estavam em processos efetivamente de mudança. Ou seja, hoje você falar em soberania, aonde você tem uma inovação tecnológica que rompeu com fronteiras, é seríssimo, meu cara. Hoje você falar em nacionalismo, eu não estou aqui, obviamente, quebrando o nacionalismo, tá ok? Acho que a gente tem que ser nacionalista sim, mas a gente tem que fazer isso de forma bastante inteligente, tá ok? Quando a gente lida com soberania, por exemplo, com a Amazônia, dizendo que ninguém ataca, ninguém é nosso, ninguém toma e etc., essa é uma discussão bastante forte. Quando eu entro numa soberania dizendo que ninguém manda no mercado brasileiro e que se eu quiser eu não preciso da China e etc., eu tenho que pensar que boa parte do Brasil hoje é agricultura, boa parte dessa cultura é soja e boa parte, uma porcentagem exageradamente grande de quem consome esse mercado hoje é a China. Se eu brigar com ela, eu entro no processo de fala de falência da minha agroindústria. Xará. Se eu entro em processo de falência da minha agroindústria, eu já quebrei fronteiras. A minha territorialização,
ela já não está mais fechada dentro do território geográfico. Ela passa para a territorialização política, comercial, mercadológica e até cultural. Então, quando a gente vê essa quebra de fronteira e tal, a primeira coisa que a gente pensa assim, então a lógica dessa modernidade, Alexandre, é homogeneizar, é pensar num território global. Essa seria uma lógica da globalização. A ideia, então, é tornar tudo uma maçaroca só? Será, gente? Se a gente pensar nas práticas efetivas dessa modernidade que nós estamos colocando aqui, elas efetivamente vão ter coexistências, ou melhor dizendo, vão ter tendências opostas, ok? Ou seja, ao mesmo tempo que essa modernidade ela vai homogeneizar, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, ela vai como é que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que ela vai gerar homogeneização, ela vai gerar fragmentação. Ou melhor dizendo, ao mesmo tempo que ela vai provocar homogeneização, ela vai provocar uma grande diferenciação. Ao mesmo tempo que ela vai gerar uma globalização, ela vai gerar uma fragmentação, melhor dizendo assim. Ou seja, ela, sem dúvida, vai trazer tendências opostas dentro disso e vai usar isso de alguma forma. Então, essa diferenciação, ela vai se tornar efetivamente um sustento para essa globalização entre os mais fortes e os mais fracos, entre o usador e o usado, entre o explorador e o explorado. Tá? Então, essa ideia de livre jogo do mercado, dito aí pelo capitalista, né? Ela é nada mais nada menos do que balela. É fato que há uma decisão acontecendo. É fato que há uma realização de determinados atores, e nós vamos ver isso aqui, e as suas geopolíticas que vão emergir numa nova territorialidade. Nós vamos pensar isso dentro do Brasil aqui. Fica calma aí, porque é isso aí, ok? E a gente viu efetivamente isso acontecendo no Brasil. Por exemplo, quando eu desloco o Distrito Federal, quando eu desloco o meu porto, como eu já coloquei aqui, quando eu crio zonas francas, dentre outros, eu claramente estou promovendo isso de forma bastante intencional. Ou seja, eu tenho atores que estão fazendo isso. Isso não se dá simplesmente, o mundo quebrou e a gente precisa de. Não, existem atores efetivamente. Existem geopolíticas fazendo com que essa nova territorialidade aconteça. E é lógico, gente, o militarismo está intimamente ligado a essa questão, porque nós estamos aí conversando efetivamente sobre esse período militar, ok? Ele não pode ficar de fora estritamente como esse controlador do tempo, porque nós estamos falando que esse tempo mudou, que esse tempo acelerou, e efetivamente desse espaço que ele está lidando com ele. Tá ok, gente? Essa determinada intencionalidade, ela vai colocada efetivamente pelo Estado, vai dizer que o Estado efetivamente é o único capaz de acelerar a modernidade.
Eu disse isso, inclusive, em uma das minhas aulas, falando sobre esse dito dos governos, especificamente sobre isso, sobre essa grande responsabilidade, que é uma das que estão, inclusive, sobre o keynesianismo praticado pelo militarismo. E por que que isso acontece? Porque é lógico, os militares sabiam que a questão das indústrias de base ou as indústrias de bens de capital, elas não eram suficientes para garantir o que eles chamavam de segurança nacional, tá ok? Agora, olha o papel do Estado nesse choque aí. De repente você está falando que o capitalismo, o mercado, exige efetivamente que o Estado não seja forte, que o Estado não intervenha e etc. e tal, tal, tal. Mas aí você traz um capitalismo, preste atenção, porque eu vou usar uma expressão de modernização conservadora. Então você traz um capitalismo, de repente, com um Estado que é o grande responsável por essa modernidade. Então o Brasil não só recorreu apenas a esse tipo de capitalismo, que nós vamos chamar aqui de capitalismo tardio, porque ele assim o era, ele já tinha sido menosprezado na década de 20, lá atrás, por exemplo, pelo próprio Estados Unidos, mas ele traz consigo esse capitalismo tardio e ele traz um autoritarismo extremamente repressor e populista ao mesmo tempo. Como é que pode, Alexandre, um autoritarismo ser populista e repressor ao mesmo tempo? É simples, é só você pensar no que aconteceu do próprio povo saindo às ruas e pedindo esse militarismo acontecendo. Tá ok, pessoal? Bom, e como é que isso vai dar? Se a gente olhar a América Latina, se a gente olhar um sistema latino, a gente vai ver que essa modernidade conservadora, ela vai acontecer na América Latina como um todo. Até porque o militarismo acontece aqui mais ou menos nesse mesmo período. E até essa divisão regional com um grande número de estados, porque ter 27 estados não é moleza. Então, até essa divisão é, grande de estado pode ser visto efetivamente como essa modernidade. Vou tentar te explicar isso basicamente. O Estado, então, ele vai negociar com os grupos privados a manutenção do privilégio desses grupos. Um exemplo disso é a própria Zona Franca de Manaus. Tá ok? E ele vai negociar, dentro dessa manutenção de privilégios, ele vai negociar também a inclusão e exclusão dos benefícios, a inclusão e exclusão das coisas públicas, em troca de quê? Em troca do apoio ao projeto de modernização a partir de cima, do topo da pirâmide. Como assim a partir de cima? Porque é um projeto político, não é um projeto do povo, apesar dele ser populista, como se dizia. É uma decisão muito mais para do que uma decisão efetivamente com o povo. Era uma decisão desse governo, desse Estado, com os donos do mercado, sobre como se daria efetivamente esse território e de como a fragmentação, ou seja, os territórios granulados se dariam, ele efetivamente está tratando isso aí e dizendo quais são os privilégios que essa
modernidade vai ter, ou melhor, que essas empresas que vão promover essa modernidade vai ter, que esses negócios que vão promover a modernidade vão ter. Quais são as inclusões e exclusões de benefícios? Quais são as inclusões e exclusões das coisas públicas? Como é que vai se dar a troca de apoio dentro disso? Então pensa comigo. Se as Forças Armadas, apoiadas na, na, na raiz de formação brasileira, no escravismo brasileiro, na burocracia do próprio Estado, elas teriam exercido um poder capitalismo tardio. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque, definitivamente, a posse e o controle do território sustentaram a construção do Estado. Consegue entender isso, gente? A posse e o controle do território que nós estamos colocando aqui, ou seja, esse Estado tomando o poder, exercendo um poder autoritário, populista, mas autoritário, ele sustenta a construção do Estado, da força do Estado, do poder do Estado, tá? E esse passa a produzir o seu próprio Estado político, racional e técnico, instrumentalizando esse território, gestando poder na constituição desse território, exercendo os seus instrumentos, as suas formas, as suas forças, os seus jeitos desse território. Então, o território, efetivamente, ele vai produzir. Esse território, efetivamente, ele procedeu o Estado, ele fez com que o Estado se formasse, ele fez com que o Estado se constituísse. A sua posse extrapola efetivamente as fronteiras coloniais. Como assim, Alexandre? Basicamente, você tinha um grande país com um grande espaço de terra, né? Um grande território geográfico. Mas a ocupação comercial, mercantil dele era formada por colônias. Ou seja, sua ocupação não era vasta. E efetivamente agora nós vamos extrapolar a fronteira e vamos definir um Estado-nação, vamos definir um Estado como um todo. É o Estado que assume o papel decisivo e crescente nesse processo. Através de quê? Através da industrialização. Mas era manipulado pelo mercado mundial e pelos grupos dominantes. Compreendiam isso? Talvez achassem que esse poder não era tão forte, como a gente vê acontecendo novamente hoje. Como o atual governo tem defendido efetivamente isso hoje. Vou repetir. É o Estado que assume o papel decisivo e crescente na industrialização, mas esse Estado ele é manipulado pelo mercado mundial e manipulado por grupos dominantes. Quem são esses grupos dominantes, gente? Os oligopólios. Quem são esses grupos dominantes? As empresas transnacionais, as empresas multinacionais. Os governos de capitalismo independente. Só que aí o que aconteceu? A incorporação do que a gente chama de espaços vazios,
ou seja, efetivamente a ocupação dos espaços vazios que não eram esses espaços da colônia, que ainda não estavam ocupados, era um projeto dessa modernização que esse Estado desejava. E ele vai efetivamente trazer esse território como um recurso simbólico de constituição de nação. Ou seja, povo brasileiro, eu preciso que vocês ocupem esse território com moradia, com casa, com produção, para que nós possamos efetivamente formar uma nação forte, com ordem e progresso. Pancada isso, né, gente? Pancada isso. Ou seja, o próprio Estado usa a ocupação territorial dizendo ou definindo ou desculpando-se sobre a constituição efetiva de uma nação. E aí o que acontece? Acontece a chamada marcha para o oeste, como a gente já viu aqui, a saída do sudeste para Brasília e etc., a construção dessa Brasília, a desconcentração da orla do Brasil, da orla oriental, né? Ou seja, de toda a costa brasileira, vai gerar um poder estatal estendido para todo o território nacional, e não somente nessa região. E esse discurso de integração nacional, gente, ele vai se estabelecer na relação do Estado com o território. Ou seja, o nacionalismo, ele vai se considerar, ele vai se consolidar como uma estratégia de desenvolvimento e de ideologia do território. É efetivamente o controle do espaço e, é claro, do tempo, já que nós estamos lidando com essa modernidade. E o que essas forças armadas passam agora? Elas passam de ser as forças armadas, aquelas que geravam a burocracia das armas, que tinham a sua força bélica e etc., para se constituir como planejadora, como gestora de projeto nacional geopolítico para essa grande modernidade. Ou seja, é por isso que a gente escuta bastante ainda essa história de falar que o militarismo é a grande salvação, que são os gestores, ou seja, ele perde o seu papel de protetor, ele perde o seu papel de fronteirista, ele perde o seu papel de segurança, o seu papel bélico, para tornar-se um papel de gestor. Forte, não? Então, quando a gente tem um olhar isso, a gente vê que as premissas do projeto geopolítico existente no Brasil, elas não foram determinadas como se determina aí normalmente, pela geografia do país. Elas não se resumiram efetivamente na apropriação física desse território, o que seria normal, ou, por exemplo, da própria geopolítica convencional que se tem. Tá ok? Então é muito importante eu pensar nisso, porque aí eu desagarro o meu pensamento efetivamente de que esse território ele foi constituído como gestão de poder para, entre aspas, a criação de um Estado-nação. Então, essa gestão territorial ela vai ser estendida efetivamente como uma prática estratégica científico-tecnológica, ela é estendida como um instrumento essencial de
modernização, só que uma modernização conservadora, ok? E como é que se faz isso, Alexandre? Concentrando, por exemplo, fazendo uma consolidação que a gente viu acontecer de São Paulo como efetivamente uma cidade mundial. E por que que isso acontece? Porque São Paulo vai garantir primeiro um domínio agromercantil, tá ok? E precisava se ter um suporte dessa modernização. Por quê? Porque a gente ainda tem um país extremamente heterogêneo. Então, o que que acontece? A gente tem uma estrutura política que vai promover alianças com interesses locais e regionais, foi o caso de São Paulo, através de redes viárias, que a gente vê acontecendo lá, através de redes urbanas, através de rede de comunicação, através de rede de informação, através de rede institucional, através de redes bancárias e afins. Tá? Então eu deixo para vocês também uma pergunta. O que a fronteira efetivamente se torna nesse momento? Quando eu estou falando aqui de fronteira, obviamente eu estou lidando com a fronteira como uma divisão desse território geográfico, a separação desse território-nação, desse Estado-nação. Ou seja, ele é efetivamente um componente do patrimônio, tanto material quanto ideológico, que vai determinar as relações da sociedade com o seu espaço, com um conceito extremamente ligado ao mito fundador de uma determinada sociedade. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Albertin Helena, lá em 1988, quando se define a Constituição. Vou ler de novo para ficar claro. O que a fronteira se torna nesse momento? A fronteira se torna um componente do patrimônio, tanto material quanto ideológico, ou seja, essa fronteira, esse lugar é meu, esse território é meu, ou seja, um território material, quanto ideológico. Qual que é a ideologia nesse momento? A formação de uma modernidade conservadora, diante de novas tecnologias, diante de uma consolidação de uma nação, tá ok? Ou seja, dentro desse espaço com um conceito extremamente ligado ao mito fundador. Quem é o mito fundador? É o militarismo, é o próprio Estado que está formando o território, que tem e que está formando a sociedade brasileira. Compreende? Então é muito legal a gente ver essa perspectiva aí, tá ok? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a fronteira ela vai assegurar a extensão do poder estatal com a sua condição de modernização conservadora. O território foi instrumento de consolidação e crescimento efetivamente desse Estado. O Estado usou o território efetivamente para se consolidar. Tá ok, gente? Só que isso não é somente um ponto positivo. Eu tenho aí também, acredito eu, uma certa vulnerabilidade, principalmente numa reestruturação econômica e social, tá ok? O Estado ele não vai dar conta efetivamente de controlar essas demandas.
ele não vai dar conta de controlar as demandas efetivas dessas localizações, tá? E, obviamente, a gente vai começar a ter conflitos efetivos acontecendo, como, por exemplo, o fato do êxodo regional, do êxodo local, do êxodo rural, do êxodo urbano. Ele demonstra uma ruptura dessa população com o seu próprio território. Ele demonstra uma ruptura da população com o seu lugar de origem, onde ele próprio se territorializava, porque ele já estava a poder sobre aquele território, sobre aquele espaço, sobre aquele lugar, melhor dizendo. Tá ok? Ou seja, isso é quase uma reivindicação desse povo, quando ele sai do seu próprio território, que ele promove uma mobilidade de força de trabalho, porque ele está saindo para poder trabalhar, para poder vender, para poder se vender ou vender a sua força de trabalho. Então, essa busca de lugar, ela vai se dar inicialmente na ocupação dos espaços vazios, como a gente vê, por exemplo, o processo de favelização. Eram espaços comumente não eram usados e que foram invadidos para moradia, porque ninguém queria viver naquele lugar. Só que isso, efetivamente, com o tempo, se torna uma guerra, gente. Ou seja, a gente tem uma guerra aí acontecendo, por exemplo, entre poceiros, entre fazendeiros, entre índios e mineradores, entre poceiros e fazendeiros, já falei, entre poceiros e fazendeiros, entre índios e mineradores, entre sem-tetos e donos de imóveis. Então, há efetivamente uma desestabilidade desse Estado, aonde quem é que sobrepõe esse Estado? Aonde quem é que sobrepõe? Se o povo, Alexandre, está se rebelando, quem se sobrepõe a esse Estado é efetivamente o povo. Né? O povo já está dominado, está tudo dominado. Quem é que tem força? A quem o Estado deu força na formação desse território, montando zonas francas e etc. Ele fortalece o próprio mercado, principalmente sobre o controle de quem? Sobre o controle de transnacionais, multinacionais e até mesmo de governos externos que trouxeram para cá a sua força. E isso, cara, vai romper com os limites territoriais, ok? Lá do meu Estado-nação. Em busca, basicamente, de privilégios. Ou seja, essas transnacionais, essas multinacionais, ou até mesmo esses governos de outros países, vão deixar de negociar especificamente com o Estado-nação para negociar com os locais e os regionais, ou seja, com os estados e com os municípios. E o que vai acontecer? Muitas e muitas e muitas vezes a gente vai ter conflitos acontecendo. Ok? Vamos lá. Então, o que a gente vê? Muitas vezes, quando eu tenho essas empresas fomentando ali um poder junto aos locais e às regionais, ou seja, aos estados e às prefeituras, ou às regiões efetivamente, essas decisões elas são conflitantes muitas vezes com as metas nacionais. Tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fragmentar o Estado-nação, ou a União, só para que você não se perca aí. Ela vai fragmentar, ela vai desempoderar e ela vai se firmar aí
como a grande responsável pela territorialização, tornando efetivamente esse território privado. Então, olha que louco. Quando eu passo efetivamente isso à mão do poder para essas empresas privadas, eu estou efetivamente territorializando ou privatizando o meu território. Talvez agora você compreenda, porque muitas vezes a gente não é a favor das privatizações. Por quê? Porque eu dou excessivo poder e eu perco o poder de Estado-nação. A minha nação, ou seja, eu enquanto indivíduo coletivo, indivíduo social, perco efetivamente o meu poder sobre a minha nação. Não é simplesmente de um país ou de um governo. Perco o poder sobre o meu território. As empresas multinacionais, os estados, os governos de outro país passam efetivamente a mandar e comandar o meu país, o meu território, o meu estado, o meu lugar. O lugar ao qual eu pertenço e ao qual eu sempre exerci, de alguma forma, um poder ao qual eu sempre, de alguma forma, territorializei. Então, formação do território brasileiro, a gente tem que pensar que quanto isso mais acontece, e a gente vê o histórico de como é que o militarismo se fortificou em cima disso, querendo criar um Estado, nação forte, etc. E a gente vê que ele se perdeu em um determinado poder e que ele perdeu o poder e o controle sobre o seu próprio território. Ele começou a dar, por uma falta de gestão, por uma falência do Estado, ele começou a dar efetivamente isso para outros. Que não somos nós, ou que não somos nós. Tá ok? Pessoal, vou parar minha gravação por aqui, porque ela já está longa. Eu vou talvez juntar parte dessa gravação com outra, mas eu queria que vocês pensassem bastante nisso. Quando a gente fala de formação do território, nós precisamos de pensar nesse território um pouco mais de forma, nos conceitos mais geográficos. Nós não estamos falando sobre só uma formação de um território. Por que eu estou trazendo toda essa gestão do poder sobre esse Brasil? Para que você compreenda isso não somente como um território geográfico, como esse território demarcado por estados ou por regiões, por municípios, por distritos e etc., mas que você possa efetivamente pensar isso como um território onde se gesta poder, onde se gesta valor, um território territorializado de forma simbólica. E nós estamos perdendo poder sobre o nosso território. Desde quando, Alexandre? Desde a década de 70, quando a gente começou a tomar essas atitudes dessa modernidade conservadora. E cada dia mais perderemos, se a gente continuar com ela. Ok? Que vai bem. Desejo a todos aí bons estudos e bons descansos. Eu sei que é pesado. Eu sei que você precisa de assistir essa aula mais 2 vezes para entender bastante o que eu estou colocando para vocês aqui. Tá joia? Besito, besito, bate, bate. Não, esse é o pior espanhol que já. Abraço, gente. Tchau, tchau.